Amigas e amigos, a guerra entre as facções que se juntaram para assaltar o poder, primeiro com a marcha golpista do impeachment fraudulento de 2016 da presidenta Dilma Rousseff e depois com a eleição da extrema-direita em 2018, está ficando cada vez mais violenta. Agora é o Grupo Record da Igreja Universal do Reino de Deus que levantou uma questão do relatório da Polícia Federal nessa indecência mais recente da Operação Lava Jato, que é o indiciamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outras pessoas. Eu comentei aqui no vídeo passado uma coisa primária, né, uma coisa vergonhosa, de gente desocupada, né, porque se eles tivessem um mínimo de preocupação, a primeira coisa que teriam que fazer seria investigar as tais evidências que eles apontam lá, né, as convicções. É a história das convicções, né, cinismo puro. O que diz a Record? A Record foi procurar lá no relatório um trecho em que diz que os valores disponibilizados aí de 2014 pela construtora, está falando aqui da Odebrecht, que foi responsável pela transferência direta de aproximadamente 10% dos recursos da empresa do ex-presidente, a empresa de palestras do ex-presidente Lula. É a velha história, né? O próprio delegado falou, né, no relatório e também na entrevista que ele deu no jornal Estado de São Paulo, aquele Dante, no Pegoraro, alguma coisa assim, né, que ele disse que isso aí é irrelevante. O que é relevante? Que o dinheiro saiu do departamento de propinas da Odebrecht. Então, eles estão dizendo aqui que a empresa do Lula recebeu e tal. Aqui é uma matéria do R7, que é do Grupo Record, do portal R7, que, conforme dito, este apuratório se baseia, aqui ele está citando, a matéria está citando o relatório do delegado desse episódio aí, né? Conforme dito, esse apuratório se baseia em notícia do recebimento de valores das empresas investigadas no âmbito da Operação Lava Jato, Odebrecht, Camargo Correia, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS, por parte da empresa LILS, LILS, palestras, eventos e publicações em somas que ultrapassaram 9 milhões. Isso aqui é uma transcrição do relatório da Polícia Federal, conforme dito, olha aí, não tem mínimo de seriedade, lógico que é picaretagem das grossas, mas a matéria que aqui do R7 toca, né, o ponto central é que os valores disponibilizados pela construtora e tal, né, além do presidente, além do ex-presidente, o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, o Paulo Camoto, do Instituto Lula, né, e o ex-presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, também foram indiciados e tal. Aí o que diz aqui? Que o relatório mostra que a empresa de palestras do Lula recebeu também 450.132,41 centavos do Infoglobo Comunicações e Participações em outubro de 2013. Ou seja, o Grupo Globo estaria pagando propina para o ex-presidente Lula. Agora quero ver eles saírem dessa. Possivelmente esses delegados eles são tão obtusos que eles nem se deram conta, né, de que eles estavam... Possivelmente eles teriam feito outra... Não sei, estou aqui fazendo conjecturas. Não sei se eles sabiam que essa empresa aqui tinha ligação com o Grupo Globo. O fato é que a igreja soltou o diabo da procissão. Evidentemente que tem aí uma operação de abafa do caso, né? O que eles estão fazendo realmente é outra coisa. E aí é a história do combate à corrupção, né? Também tem, nesse sentido, a gente tem aí o jornal Estado de São Paulo, que faz oposição à linha do Grupo Globo. Tudo isso é guerra de bastidores, né? Isso não é explícito, né? É guerra das facções criminosas, né? O Estadão representa um setor aí da marcha golpista e o Grupo Globo representa outro setor. Aí o Estadão faz um editorial. Agora, o que acontece? Os dois grupos estão, vamos dizer assim, na mesma linha de ataque frontal ao presidente Jair Bolsonaro. Porque o Estadão faz aqui um editorial, chama O Clamor da Sociedade, entre aspas. Porque o que o Bolsonaro tem dito? Que, nesse caso aí, por exemplo, agora do pacote anticrime, ele não falou de clamor da sociedade. Agora, em outras medidas, é isso que o Estadão está dizendo aqui, em outras medidas, o que ele tem dito é que existe o clamor da sociedade. Então,
o Estadão diz aqui, por conta desse tal clamor da sociedade, é necessário que se aprove tudo. É do jeito que ele quer, do jeito que ele acha que tem que ser feito, em nome do tal clamor da sociedade. Que diz aqui o Estadão que o governo teria mais sucesso com suas propostas se compreendesse que a harmonia entre os poderes não significa submissão do legislativo ao executivo. O Estadão vai mais ou menos na linha de defender aí um pouco o Rodrigo Maia, que está fazendo um papel, né, de não deixar o Congresso Nacional ou a Câmara dos Deputados ser engolida pela agenda, pela pauta do Bolsonaro e mesmo da Lava Jato, da facção da Lava Jato. Então, o que o Estadão está dizendo aqui é que calma lá, né, vamos respeitar aqui os poderes. Agora, esse diagnóstico serve também para a facção representada pelo Grupo Globo, que é o tutor, que é a Operação Lava Jato, que é o verdadeiro poder dentro desta composição, dessa junção dessas facções criminosas que se juntaram, e as três facções que eu sempre falo aqui, Bolsonaro, Moro e Paulo Guedes. Aí tem um editorial do Grupo Globo e a gente nota, pelo linguajar do Grupo Globo, a gente pode medir a temperatura da guerra. A guerra é feia, porque eles simplesmente estão indo para cima do Bolsonaro para pegar ele pela jugular. Evidentemente que ele vai se socorrer, o Bolsonaro vai se socorrer na Record, não é à toa que ele vive lá na Record, corre para o SBT também e até para a Bandeirantes, que são os outros grupos aí, né, de mídia, sobretudo da TV aberta, né, para tentar respirar. Enquanto isso, o chumbo do Grupo Globo para cima dele, e agora também do Estadão, é barra pesada, né, porque o Globo faz o editorial dizendo o seguinte: o governo personalista de Bolsonaro. Aí diz aqui o subtítulo: sancionar o juiz de garantias é mais um ato do presidente para beneficiar o seu entorno. Aí vai para aquela ladainha de que o Bolsonaro tem o filho lá envolvido com essa história aí de umas laranjas aí e tal, aquela lavanderia. É como se isso fosse novidade. É a mesma história. Se a gente pegar essa turma aí do Bolsonaro, o clã Bolsonaro, que a gente vai pegar isso aí, né? Podem procurar à vontade. Vai achar Queiroz, vai achar um monte disso. Vai achar milícia, vai achar lavanderia de chocolate, vai achar essas coisas. Isso nós podemos dizer que são miudezas. Lógico que tem a mesma gravidade, porque é corrupção aberta, descarada e tal. Agora põe isso perto da Operação Banestato. Põe isso perto das denúncias de Caixa 2 na Operação Lava Jato que o Sérgio Moro e sua laia varreram para debaixo do tapete. Isso vira dinheiro de chocolate. Chocolate com laranja. Vira troco. Vira moedinha. Essas moedinhas que tem aí. Lá sim tem, ó, a grana. É só pegar o Caixa 2 que eles criaram nos Estados Unidos. 2,5 bilhões lá da fundação do Deltan Dallagnol e do Robertson Pozzobon. Aí diz aqui o Globo que o presidente Jair Bolsonaro governa dando atenção prioritária aos seus próprios interesses. Veja como o Globo apequena a questão, né? É um argumento assim reles. Quando o Bolsonaro, né, faz canalhas, como é que ele xinga? Nem me ocorre aqui os xingamentos. Canalhas! Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo, Rede Globo. De certa forma ele tem razão, porque isso aqui, né, é o sujo falando do mal lavado, é um canalha rebatendo outros canalhas. Os dois têm razão, os dois são canalhas. Aí diz aqui da família de currais eleitorais e de corporações que o apoiam, não mede os riscos de decisões que toma em favor do seu entorno, chega a retirar radares e tal. Aí vai pegando todas as medidas treslocadas do Bolsonaro, algumas medidas, digamos, essa história do radar, essa história da bebida alcoólica aí nos postos de descanso de caminhoneiros, aí pega também... mas vai pegar outras coisas aqui que não vale a pena a gente ficar perdendo tempo. Mas o ponto é o seguinte, entre as sanções, falando já do pacote do Sérgio Moro, o pacote fascista, de facção criminosa, eu comentei aqui que o Moro queria esse pacote para criar o seu
grupo de poder dentro do Poder Judiciário, fazer perseguições políticas, etc, etc. E o Bolsonaro simplesmente falou, limitou aí, foi junto com o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e falou, ó, alto lá. Lógico que também o Bolsonaro pode até estar de olho no caso do filho dele, mas também tem a demarcação aí das facções, guerra de facções. Você vem até aqui, daqui para cá você não passa, seu marreco. Ele não vai falar marreco, quem está falando sou eu. Ô, marreco, quen, daqui para lá. Daqui para cá, sou eu. E assim, aí vai o Paulo Guedes lá, os truculentos, né, o Paquito, cheguei, sou eu, esse cara sou eu, como ele costuma dizer, né? O Paquito de Wall Street, quer dizer, as coisas... Não, o Paquito fica quieto quando ele fala um desastre, possivelmente mandar ele calar a boca, porque ele consegue ser pior do que o Bolsonaro e pior do que o Moro. E o negócio dele é ficar quieto, deixa a Lava Jato abrir o caminho e depois você entra com o seu pacote de Wall Street. O que o Grupo Globo está fazendo aqui é fazendo o papel, o advogado do Sérgio Moro, da facção criminosa Lava Jato, do Deltan Dallagnol e etc. Aí diz aqui que entre as sanções, a mais polêmica foi a aceitação da figura do juiz de garantias. Esse é o grande problema deles. Esse, segundo o magistrado, tem vantagens, como afastar da condução direta do inquérito o juiz que dará o veredito, estava explicando. Há também desvantagens, uma delas o risco de tornar ainda mais lenta uma justiça paquidérmica. Mas o pior é que o juiz de garantias foi colocado no projeto de lei em retaliação ao ex-juiz Sérgio Moro por sua atuação na Lava Jato. A prova é que o PP, Partido Popular, e o PT, Centrão e a esquerda, alvos atingidos da Lava Jato, estiveram juntos na empreitada. Quer dizer, então, o negócio aqui é deixa os alvos da Lava Jato continuarem sendo alvos da Lava Jato, sabe? Mas esse negócio de lei, né, de impedir que um fascista corrupto, um chefe de quadrilha, se arvore de acusador e de juiz ao mesmo tempo, né, faça como se fosse um chefe de uma facção qualquer dessas aí, né, do crime, chamado crime organizado, né, deixa tudo na mão dele. Eu comando aqui, os meus juízes são os meus, o meu Marcelo Bretas, o meu Valisney de Oliveira, não sei o quê. O Globo escreveu, está escrito aqui, acabei de ler, os alvos da Lava Jato e tal, né, a justiça mais lenta, que se providencie mecanismo para que a justiça se agilize. Não fazer com que a justiça atropele as instâncias. Então, é uma lógica tão depravada, típico de Lava Jato. Típica de Lava Jato. Sabe? Uma lógica absolutamente rebaixada do ponto de vista intelectual, porque não tem estatura moral, claro. Não, a lei está muito lenta, então o que a gente faz? Rasga a lei e aplica a minha lei. Eu sou o John Wayne de Maringá. O Sérgio Moro. Aí segue adiante aqui dizendo que o movimento que levou essa manobra foi impulsionada pelo vazamento de diálogos supostamente ilegais entre Moro e os procuradores da Lava Jato, Deltan Dallagnol à frente. As mensagens não valem como prova por terem sido obtidas de forma criminosa. Agora, as provas, entre aspas, da Lava Jato não foram obtidas de forma criminosa? Olha o sentido de classe aí, o sentido ideológico. Não, isso aqui foi obtido de forma criminosa porque são provas contra a gente. Então isso é crime. Mas e as provas que vocês, criminosos, obtiveram contra os que agora são acusados de obter as provas de forma criminosa? Vale para um lado ou não vale para o outro? Onde tem justiça nisso? Onde tem democracia nisso? Está escrito aqui, não estou inventando. Isso aqui entra para os anais. Essas coisas deveriam ser reunidas, né, num livro. Quiçá eu tivesse condições, tempo e recursos para fazer isso, né? Registrado como a prova de que o Brasil está nas mãos de ladrões, picaretas, de Grupo Globo, né, de máfias. Ainda prossegue que outra sugestiva coincidência, que é a sanção por Bolsonaro do juiz de garantias, pode ajudar seu filho Bolsonaro. E aí vai, né? É possível que aumente a percepção detectada por pesquisa da Datafolha de que o presidente não combate a corrupção como prometera na campanha. A pesquisa que segue, lógico, eles ficam aí falando, fazendo as manipulações, é a mesma lógica do Deltan Dallagnol que eu falei aqui no vídeo passado da entrevista que ele deu no UOL. A sociedade defende a Lava Jato, a sociedade, como se alguém tivesse dado procuração para um picareta, um vigarista, falar em nome da sociedade. A pesquisa divulgada do Datafolha, 50% acham que Bolsonaro não cumpria
o prometido na repressão ao roubo do dinheiro público. Na sondagem anterior tinha sido 44%. É evidente que eles estão... Vai aumentar isso aqui, claro. Porque os corruptos, a Lava Jato, os verdadeiros corruptos, o centro da corrupção, isso que eu falei, né? A corrupção da Lava Jato é a corrupção de verdade. A grande corrupção. A corrupção do Bolsonaro é corrupção da mesma forma, mas é pequenininha perto da corrupção da Lava Jato. Agora, o que que eles dizem? Qual é a manipulação? Enfiando a opinião privada a goela abaixo da opinião pública. Que a Lava Jato combate a corrupção, inclusive do Bolsonaro. Lógico, isso é uma lógica de manipulação ideológica, manipulação política. Aí tem a coluna do Merval Pereira, que eu sempre digo aqui que ele é o porta-voz dos marinhos, né? O que ele fala sai da boca dos marinhos. É o puxa-saco oficial dos marinhos, né? Que ele diz aqui que foi a mais grave derrota do ministro Sérgio Moro, mas foi mais que isso. Foi a confirmação de que a luta contra a corrupção nunca foi um objetivo do presidente Bolsonaro, apenas uma desfaçatez eleitoreira que não resistiu a 1 ano de investigações sobre sua família. Olha aí, já foi na garganta do Bolsonaro. Foi na garganta. É a tal história, né? Se os corruptos, a direita de uma maneira geral, dissesse o que eles pensam, o que eles defendem, eles se acabariam, né? Não existiriam mais. Estariam todos presos, deportados, sei lá o quê, né? Exilados, autoexilados, né? Porque o povo aqui, não aceitamos esse tipo de gente aqui, não. Não, a gente está trabalhando aqui, carregando esse país nas costas, produzindo riquezas, acumulando patrimônio público, né, pagando impostos altos aqui. O povo paga sim imposto alto. Eles não pagam impostos, eles saqueiam o imposto. E essa gente aí roubando tudo, comendo tudo, sai fora, cai fora daqui. É o óbvio. Agora, eles precisam, evidentemente, fazer... É mais ou menos assim, é como se eles fossem... A lógica, eu tenho falado, isso é importante a gente entender. Né, que a lógica deles é o seguinte, é a lógica dos santos. Né, nós estamos aqui em missão para limpar o país da classe política. Quem deu essa missão? Foi São Pedro? Jesus Cristo? Né, Deus? Quem? Raimundo Nonato? Ou foi o Departamento de Estado norte-americano? Ou foi o Departamento de Justiça dos Estados Unidos? Ou foi o Pentágono? Ou foi os mecanismos jurídicos de Wall Street via Paulo Guedes? De onde veio esta procuração para eles falarem em nome da ética, da moralidade, etc, etc? Eis aí a questão. O Merval prossegue aqui que as diversas restrições que a lei impõe ao combate à corrupção, especialmente a do colarinho branco, encontraram no presidente, que se dizia íntegro defensor de seu combate, um aliado a favor da impunidade. Olha, são palavras pesadas contra o Bolsonaro. As diversas alterações feitas na proposta do ministro Sérgio Moro saíram da Câmara, onde grande parte de seus componentes tem contas a ajustar com a Justiça, ou teme vir a ter. É isso aí, olha, a confissão aqui, ó. Tem contas a ajustar com a Justiça. A Justiça, que não é Justiça de verdade, né? É a quadrilha, né? É a facção criminosa que fala em nome da Justiça aqui, que é a Operação Lava Jato. Ou teme vir a ter. Lógico, se o Sérgio Moro tem esse mecanismo, esse pacote anticrime nas mãos dele, ele faz a manipulação que ele bem entende. Ó, hoje eu vou indiciar você, viu? O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, né? Você respeite a autoridade, foi o que o Sérgio Moro falou. Comentei aqui, publiquei lá no meu site, o outro lado da notícia. Atitude do quê? De um Hitler. Um Hitlerzinho. Que o Merval Pereira escreveu, que é isso aí. A intenção das várias inserções é evidente como implantação imediata do juiz de garantias. É lógico, tirar poderes das mãos de um nazistinha, de um fascistinha corrupto, pervertido, perverso, né? Metido com todo tipo de corrupção. A esquerda festeja muito justamente porque sua aprovação com a sanção presidencial é uma crítica direta ao ex-ministro, ao ex-juiz Moro, uma aceitação das denúncias de que ele exorbitou de seu poder nos processos da Lava Jato. Bom, aqui a coisa fica escancarada de vez. A esquerda festeja muito justamente porque sua aprovação com a sanção presidencial é uma crítica direta ao ex-juiz Moro. A esquerda!
A esquerda é o alvo do juiz Sérgio Moro, é o alvo do fascista, do fascismo. Está escrito, repito aqui. Isso deveria ser analisado, registrado em livro, né? Aqui, ó, os fascistas falando aqui, ó, os corruptos. A esquerda festeja muito justamente. Então tem que acabar com a esquerda. A Lava Jato tem que existir, o Sérgio Moro tem que existir, né, como chefe de uma facção criminosa, justamente para acabar com a esquerda. Está escrito. Segue. Esse tema surgiu justamente devido à revelação do The Intercept Brasil de conversas entre procuradores de Curitiba e o juiz Moro, fruto de roubo cibernético ainda não completamente esclarecido. Eles não roubam. Eles não roubam. Lá no Rio de Janeiro, essa história do Bolsonaro mesmo, eles estão roubando direto. O Grupo Globo junto com a turma. Lá é Globo. Não tem Ministério Público, não tem juiz, não tem nada. É Globo puro. Não tem justiça lá, não estão interessados em combater as corrupções, né? Repito, sabida de há muito tempo sabida, as milícias, né? O assassinato da Marielle Franco, né? E etc., tantas outras coisas que tem por aí, né? Que sabe que esse clã Bolsonaro, o entorno do Bolsonaro, é gente, né? Aí do submundo, das milícias mesmo, do Ustra, do Sérgio Paranhos Fleury. Isso, e tudo que se formou, a verdade é que tudo isso aí é lama pura, na verdade, né? Se pegar aí os grupos, por exemplo, os MBL da vida, esses youtubers, essas coisas todas que tem por aí, as bancadas que eles organizaram, tudo isso aí é milícia, facção criminosa, gente da corrupção pura, movida à corrupção. A marcha dos cachorros loucos, toda ela é envolvida até o pescoço na corrupção. Se não tivesse corrupção, é a história lá do golpe de 64. Os institutos, os grupos, a proliferação de grupos, é só ler as biografias que eu fiz aí, Pedro Pomar, Maurício Grabois, né, Aurélio Pérez, Carlos Nicolau Danieli, está tudo lá documentado, pesquisado. É a mesma lógica de gente aí, barra pesada. Aí vai o Merval, né, tocando adiante, dizendo que justamente aí está o motivo de satisfação dos que propuseram tais alterações, e não apenas o juiz de garantias. Todo o arcabouço legal foi montado para dificultar a apuração dos crimes de corrupção, especialmente os mais complexos que implicam lavagem de dinheiro. Se eles não resolvem o simples, cadê o Moro lá na lavanderia do Flávio Bolsonaro? Eles vão resolver os mais complexos? Vão resolver a Operação Banestada, a Operação Maringá, a Operação Doleiro, os doleiros do Sérgio Moro? Aí, o Flagras, como você pega no pulo mentiroso, né? O Hugo Studart da vida, o Fábio Panunzi da vida, como é que chama lá? O sujeito do livro racista, anticomunista, lá, o Gustavo Bezerra, acho que é o nome dele. Né? Essa turma toda aí, né? É isso que eu digo, né? É muito fácil pegar essa gente aí no pulo, né? Porque a base deles é a mentira, é a fake news, é a embromação, é enganar trouxas. Quem defende isso aí, é só pegar o secto do Hugo Studart, por exemplo, né, quem tiver o desprazer de ir lá no Facebook dele, ver lá as postagens que ele faz contra mim, vai ver lá exatamente isso que eu estou lendo aqui. Um bando de idiotas, de boçais, sabe, que não conseguem sequer fazer ali aquela cognição mínima. Esse Gustavo Bezerra, por exemplo, 1 mais 1, ligar A com B e tal. É o perfil, é gente formada aqui, ó, nesta lógica aqui desses textos do Grupo Globo. E aí ele chega aqui em outra questão fundamental, os diversos apêndices que formam uma delação premiada que justifique uma compensação judicial não mais existirão, resumindo-se o colaborador a poder denunciar fatos ligados ao processo em si. O que eles queriam? O Sérgio Moro queria a facção. Não, você delatou isso aqui, eu te dou mais um prêmiozinho aqui, ó. Tem uma coisinha aqui para você, aqui, ó. Umas coisinhas aqui, você delata mais coisas fora do processo em si. Foi o que eles fizeram. Foi assim que a Lava Jato ganhou curso, né? Ganhou força e tal, fazendo sequestros e tal. E aí vai, né? Fala aqui também do Código de Processo Penal, que deve ser mudado, tal da prisão em segunda instância. Tudo é um arcabouço legal, sim. Eles querem um arcabouço legal para entregar na mão de um fascistinha, nazistinha corrupto, Sérgio Moro. A lógica de tudo isso passa por aí. As guerras de facções aí, das facções todas, passa por aí, por essa lógica da Lava Jato.
Aí as consequências, né? Enquanto eles vão se degladiando, tem coisas gravíssimas. Tem por exemplo, aí a Embraer, né? A Infraero, que Embraer, não é a Infraero, estou achando aqui a notícia, achei, do Globo também, que para salvar a concessão do Galeão, o governo bateu o martelo ontem e decidiu que a Infraero vai fazer um aporte parcial de 120 milhões no consórcio. Fica acertado ainda que os sócios privados vão acompanhar a estatal e colocar a mesma garantia, somando 240 milhões de reais, valor que vai ajudar a pagar uma parte da outorga de quase 1 bilhão que venceu em maio. Ou seja, eles privatizaram, a empresa não tem dinheiro para pagar, a Embraer vai lá pagar. Isso ninguém fala, né? Isso a Globo não mostra, como diz o povo. Ao mesmo tempo, a própria Miriam Leitão, que eu não sei se ela fala aqui pelo Grupo Globo, normalmente ela fala pelo Grupo Globo, mas isso aqui possivelmente é mais uma estocada no Bolsonaro, que é o novo Proer, uma nova dinheirama que eles estão preparando, dinheiro público, para uma possível, quase que inevitável quebradeira de bancos. À medida que a crise vai se aprofundando, né, as coisas, como o sistema financeiro é o que dá as cartas nesta lógica aí toda da economia, lógico que o sistema financeiro, numa eventual crise, né, num eventual estouro da crise, o sistema financeiro vai para o beleléu. Foi assim em 2007, 2008, a dinheirama lá de Wall Street, né, na casa de trilhões e trilhões de dólares que eles injetaram nos bancos, e aqui no Brasil, logo depois do Plano Real, o Proer, né, 20, não sei quantos, quase 30 bilhões de dólares, dinheiro público dado para banqueiros, que criou a famosa categoria do banqueiro falido, do banco falido, do banqueiro rico. Eu escrevi sobre isso, tem aí no meu site, o outro lado da notícia.com.br, na época eu escrevi sobre isso. Agora o projeto de lei, a Miriam Leitão diz aqui que ele foi enviado num dia morto em Brasília, no dia 23 de dezembro, no fim da tarde, salvar bancos grandes com dinheiro público, é a proposta que deveria causar ojeriza a liberais, mas no governo que se ouve é que é preciso ser pragmático. Uma grande instituição se quebrar pode causar uma enorme perda do PIB e prejuízos generalizados. Aí ela fala que é uma tarde chuvosa em Brasília, algumas quadras sem luzes, ou seja, na escuridão eles chegaram e botaram o projeto lá para ser votado no Congresso Nacional. Agora ninguém fala isso, ninguém fala disso. É um projeto já preparando, né? Se quebrar os bancos, o povo paga. É o povo que vai pagar. Tira dinheiro aí do orçamento público, da saúde, da educação, da Previdência Social, faz a reforma da Previdência Social, cria um fundo para salvar bancos. Ao salvar bancos, eles estão salvando Wall Street. Aí que precisa de Sérgio Moro, para não deixar o movimento sindical, por exemplo, se manifestar, não deixar os partidos de esquerda alertar o povo. Precisa de Sérgio Moro, precisa de Operação Lava Jato, precisa de defender o Paulo Guedes, a lógica do Paulo Guedes. E o Bolsonaro, no meio de tudo isso, o que a gente pode deduzir é que o Grupo Globo, o Grupo Estadão, né, está dizendo o seguinte: o Bolsonaro não tem estatura intelectual para compreender tudo isso, esse jogo. Senão vem aí Lula, vem aí o PT, vem o PCdoB, vem o PSOL, vem o PDT, essa turma toda e diz: dinheiro, estão roubando aqui, dando dinheiro para banco. Aí vem o Sérgio Moro, não é bem, não é bem assim. Já acostumado lá na Operação Banestado, na Operação Maringá, né, vem fazer, evidentemente, as trapaças dele. Né? Ele existe para isso, está aí para isso. Portanto, é uma guerra de alta tensão que vai se formando, né, e são os acúmulos de contradições que eu comentei aqui no vídeo passado. Muito obrigado pela atenção, peço para você compartilhar, dar o like, se inscrever se você ainda não é inscrito, ajudar a divulgar esse canal. Um abraço, até a próxima.